Plus. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Boa tarde para você, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo e hoje no programa nós teremos muitos assuntos quando a gente fala sobre família. Vamos falar sobre um questionamento que passa pela cabeça de muitas mulheres, que é ser ou não ser mãe. Pois é, como que lida com essa dúvida e como que a gente decide sem cobrança, sem pressão da sociedade, da família, né? Também tem dicas de como lidar com a separação dos pais, momento que é muito difícil para os filhos e que precisa de atenção. E no nosso quadro Momento Casa Rústica tem dicas para decorar o seu cantinho preferido. Então já fique pronta, assim, à vontade aí no seu sofá, na frente do celular. E não perde não, porque o Band Mulher já começou. Olha só. Tem uma dúvida que passa muito pela cabeça das mulheres. Filhos, ter ou não ter? Pois é. É aquela questão que bate no coração de uma mulher, mesmo na juventude ou até adulta, né? Tem aquelas que desde criança já sonham com a maternidade, sempre fala que o sonho é ser mãe. Mas tem outras que têm planos e aí tem que encarar uma escolha, tem que encarar as cobranças. Então a gente vai falar sobre esse assunto com a Larissa Cruvinel, que é expert, que tem página no Instagram que fala muito sobre isso. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Larissa, a gente fala muito dessa questão, é um assunto sem fim, porque muitas pessoas têm vontade de ser mães e outras não passam isso pela cabeça, não sabem que hora decidir. É uma polêmica que você viu isso muito acontecendo e é uma questão que você levou para a internet para ter esse debate, não é isso? É isso. Eu vejo realmente como um dilema, porque a gente não pensa só nas nossas escolhas. A gente está considerando a escolha do cônjuge, o desejo dos pais de serem avós, um medo de, às vezes, no futuro arrepender. Então, é uma decisão realmente muito difícil. Quando a gente fala da vontade de ser mãe, e aí tudo bem, chega numa fase da vida que tá tudo certo, casou, foi lá e se tornou mãe. Mas tem outras mulheres que às vezes não encontrou o par perfeito, não conseguiu e vive esse momento de frustração, né? Como que lida com isso? Poxa, eu já tenho 40 anos, sei lá, tal idade e ainda não encontrei nem a pessoa para ser o pai dos meus filhos. E aí? Então, Vanessa, alguns pontos que eu acho importante, assim, hoje nós temos muito acesso à informação e existe uma idade em que é conveniente fazer contagem de folículos, entender o seu relógio biológico. Eu, por exemplo, optei por congelar óvulos aos 32 anos, porque eu sabia que eu queria comprar tempo. Não é um procedimento acessível a todas, mas é algo a se considerar, né? E existe a opção da adoção, existe a opção da maternidade tardia, existe as madrastas, né? Que às vezes você vai se relacionar com uma pessoa que já tem um filho e você acaba ocupando esse papel maternal, ainda que não sendo mãe. Então, eu acho importante que a gente olhe para os nossos valores pessoais, e que a gente não fique criando idealizações, projetando muito nesse filho a felicidade, a realização, né? Eu acho que caminha por aí. Muitas opções. Você acha que a sociedade ainda julga muito mulheres que não são mães ou que optam por não ser? Com certeza absoluta. Eu vejo da seguinte forma, a mulher que não é mãe por circunstância, por uma questão de saúde, existe um olhar de pena lançado sobre ela, como, nossa, ela não vai conhecer o maior amor do mundo, né? Essa é uma fala muito dita. Já a mulher que escolhe não ter filhos, ela é vista como subversiva, como uma pessoa que, como ela ousa ir contra, às vezes, um mandato divino para aquelas pessoas que têm uma crença de que todas as mulheres, por terem útero, têm essa obrigação, esse chamado, né, para a maternidade. Então, quais são os preconceitos mais comuns? De egoísmo, de superficial, de irresponsável. Então, existe sim esse estigma. E agora aquela mulher que decidiu não ter, ou então está numa fase da vida
grávida que ela não pretende naquele momento ter. Bate uma dúvida, gente. Eu conversando muito com mulheres que às vezes estão numa carreira, no auge da carreira profissional, mas também já está ali nos seus quase 35 anos, que a gente sabe que a partir dali a ovulação vai diminuindo por conta da idade da mulher, não tem como, isso é fato físico. E aí a mulher não sabe o que faz, se abre mão da vida profissional para pensar em ter filho e bate aquela dúvida e ela não sabe como decidir. Tem a pressão da sociedade, tem a pressão do marido, tem a pressão... o que ela tem que pôr dentro dela, pensar ali para tomar essa decisão? Eu acho que a gente tem que ter muita humildade para reconhecer que renúncias precisam ser feitas. A gente tem que parar de achar que a gente tem que rodar todos os pratinhos de forma excelente a todo momento. Então, para a mulher que decide ser mãe, ela precisa ter um diálogo com a sua parceria sobre o momento de carreira. O índice, por exemplo, de demissão para mulheres que retornam da licença maternidade é um fato, né? Por mais que seja um pouco velado e que está mudando, mas ainda é uma realidade. Então, eu acredito assim, para tirar a angústia, a minha defesa é a serenidade da renúncia, por isso eu escolhi o título do livro. É a gente entender o que a gente está disposta a abrir mão, o que a gente precisa conversar e negociar, o que às vezes não vai acontecer e como que a gente lida com esse fato também, encontrando alternativas, né, de realização. Verdade. Agora, antes da gente continuar a entrevista, já que a Larissa falou do livro, gente, nós temos uma surpresa para vocês. Aqui está o livro dela, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas, para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Nós vamos fazer um sorteio agora para quem mandar para o nosso Bandzap. Põe o Bandzap aí na tela, turma. Quem fizer agora, mandar uma mensagem, falar que quer o livro, a gente vai sortear para a primeira pessoa que mandar mensagem. No fim da entrevista, a gente vai anunciar quem ganhou, tá? Que legal. Ô, Larissa, é muito bacana, né, você trazer esse assunto à tona, principalmente nas redes sociais, e as mulheres compartilharem e dividir essa experiência lá. Agora, falando no caso da mulher que já se tornou mãe, diz que em alguns momentos da vida ela se arrepende ou ela se sente muito demandada pelos filhos e fala, poxa, tem hora que eu tenho saudade daquela vida que eu tinha de quando eu não tinha filhos. E é uma questão que bate na cabeça, mas ao mesmo tempo bate um arrependimento de pensar nisso. Fala, poxa, eu sou uma péssima mãe. Não é isso que as mulheres te contam. E como que tem que viver nesse universo? Que bom que você está trazendo isso, porque o assunto do arrependimento materno, ele é um tabu, mas ele é muito real. Existe uma pesquisadora israelense que se chama Orna Donath. Ela fez a pesquisa de doutorado dela sobre esse tema. E ela é judia. No meio dos judeus, existe uma expectativa implícita de que as mulheres tenham muitos filhos, entre aspas, para compensar o Holocausto. E ela nunca sentia esse desejo e resolveu escrever sobre o arrependimento materno. O que a gente percebe? Que a ambiguidade é normal. E aí, a gente precisa acolher que, eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido, se eu fosse pai, com certeza eu teria filhos. Ou então, eu amo os meus filhos, mas odeio a maternidade. São falas que nós temos visto muito na internet, com a hashtag maternidade real, e que nos convidam a não sentir tanta culpa e tanto medo de expor esse lado vulnerável, a própria solidão da maternidade, né? Tem muitas mulheres que confessam assim, se trancar no banheiro, chorar por essa angústia, ter o luto mesmo da antiga eu, que ela não mais tem, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, e eu acho, Vanessa, que existe ainda uma rivalidade muito péssima para nós mulheres, entre as mulheres que são mães, as mulheres que não são por escolha ou circunstância, uma comparação infundada, né, sobre quem ama mais, quem é mais livre, e não é por aí. Eu acho que útero é órgão, não é destino, né? Eu falo bem isso. E você fala bastante isso que você acabou de falar. A impressão que se tem é que só porque tem útero, tem a obrigação de ser mãe. Mas existem tantas outras formas de acolher, né? E de ser, tem um sentimento de maternidade, né? E tudo mais. Por fim, quais são os principais discussões que o pessoal leva bastante lá, ainda mais no seu canal, no Instagram, que chama mais atenção? É essa questão do arrependimento, é a questão de não saber decidir ou a questão da decisão que é julgada?
Nenhuma delas. Sabe qual é? Quem vai cuidar de mim na velhice? Ah, verdade. E hoje é dia do idoso. Hoje, 1º de outubro, é dia do idoso. E é uma reflexão que cabe muito sobre o planejamento da velhice. Então, assim, tenha ou não filhos, mas pelos motivos certos. Se você pôr uma pessoa no mundo com a expectativa de que ela vai, em dado momento, abrir mão para virar um cuidador 100%, né? Não é por aí. Então, nós somos responsáveis pelo cuidado financeiro, planejamento financeiro, cuidado com a saúde, né? E lógico que todo mundo precisa de um cuidado na velhice, mas não precisa ser necessariamente de um filho. Verdade. Larissa, adorei o nosso bate-papo, que poderia ser muito mais longo, que é um assunto que não tem como deixar de discutir. Nós temos uma sorteada, muitas participações. Ó, vou ler o nome aqui. Quem que ganhou o livro da Larissa Cruvinel foi a Raquel Aparecida dos Santos. Parabéns, Raquel. Ó, você tem que vir buscar aqui na Band, tá? Vem cá buscar, me chama pra gente te apresentar, nosso estúdio, nossa redação. Então, o livro já está aqui pra você. E eu te agradeço, viu? Quem quiser conhecer mais o trabalho da Larissa, o Instagram dela apareceu aí na tela, pode mostrar aí de novo, pra vocês acompanharem, né, essa discussão que você levanta na internet, que é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada muito mais bacana. Uma vez pelo convite. E eu vou querer ler o livro também, para eu entender todos os pensamentos e todas as dicas para ser mãe ou não, né? Muito obrigada. Eu sou mãe de 2 crianças que eu amo demais. Vem comigo que eu vou dar um recado para você. Atenção, eu acabei de falar de criança, olha só, mês das crianças, outubro, e a RC Distribuidora traz ofertas que fazem a festa na sua casa, com preços que parecem brincadeira, mas são reais e com pisos que são tão resistentes quanto a energia da criançada. Então, de olho na tela, ó, revestimento para piscina extra HD telado, 10 por 10, R$ 85,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 92 por 92, R$ 89,90 o metro quadrado. Tem piso extra retificado Drytech 21 por R$ 1,10 m, R$ 37,90. Alegria mesmo é ter acabamentos que fazem toda a diferença e que combinam com vários ambientes. Pare de se aventurar por aí, viu? Porque na RC Distribuidora, economia e conforto são garantidos para toda a família. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá você encontra unidades da RC. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, preço de feirão todos os dias. Ó, tem mais ofertas amanhã e tem mais sorteio, tem mais programa, então não sai daí não. Na volta tem dica de decoração, tem bastidores e depois a gente vai sortear mais um livro que vocês vão ficar ligadinho, tá? Eu te espero. Que tal um hotel tradicionalmente aconchegante na cidade de Uberlândia? Seja para uma estada a trabalho ou até mesmo um final de semana de puro descanso. Hospede-se no Hotel Apollo, com excelente custo-benefício e uma localização privilegiada, com fácil acesso ao Center Shopping e próximo ao centro da cidade. Um hotel pet-friendly, que oferece de cortesia, café da manhã, internet e estacionamento. Faça já sua reserva e desfrute de toda a hospitalidade mineira. UPAs cheias, pessoas nas filas há mais de um ano. O que é que nós pretendemos fazer? Contratar a rede particular em que clínicas e laboratórios estão fechados possam prestar serviço à prefeitura por um preço menor. Com isso, nós queremos zerar a fila eletrônica. Precisamos e vamos contratar mais médicos. Eu acredito em Uberaba. Eu sou Tony Carlos. Está faltando água em Uberaba, culpa da seca prolongada deste ano, mas também da falta de competência da prefeitura. Quando eu fui prefeito, eu deixei 68 milhões de reais em caixa para construir a captação do Rio Claro e os tubulões comprados e pagos.
Posso assegurar, essa será a minha prioridade. Assim como combati as enchentes, vamos resolver o pleno abastecimento de água. Espaço Você Sandra Moraes, realce a sua beleza. Cabelos, unhas, design de sobrancelhas, massagem, maquiagem. O Salão Espaço Você trabalha com a linha London Cosméticos, os melhores produtos profissionais para os seus cabelos. Sandra Moraes, especialista em visagismo e terapias capilares. Agende seu horário 34 991 97 9332 e siga as redes sociais. Rua Itupiara 1236, bairro Aparecida. Conheça os candidatos e candidatas a vereador da Federação Brasil da Esperança. Doutora Leila Terezinha, minha prioridade é criança e adolescente, missão dada, missão cumprida. Vote 13007. Sou professor Germano, diretor de escola, defendo uma educação menos burocrática, mais humana. Vote 13123. Sou professora Maria Rita, comprometida com a educação, cultura, transporte e saúde. Por uma cidade para todos, vote 13131. Momento Casa Rústica no Band Mulher. Oferecimento: Casa Rústica Mobiliário e Madeira de Demolição. Já estamos de volta, chegou a hora do Momento Casa Rústica, com dicas para decorar o seu espaço preferido. E hoje tem sugestão de poltronas e muito mais, dicas que vocês vão amar. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com todos vocês? Hoje em mais um Momento Casa Rústica, eu trago aqui para vocês duas opções de poltronas para você que pensa em um espaço como varanda, de repente uma pequena área gourmet ou própria sacada de apartamento mesmo, são duas opções extremamente confortáveis. Obviamente todas em madeira de demolição com peroba rosa, que é a madeira que a gente trabalha bastante aqui na loja, apenas essa madeira, né? E são duas poltronas estilo espreguiçadeira, então você fica mais confortável, são poltronas mais baixas, mais próximas ao chão, para você ter aquele momento ali de leitura ou do final de semana ali, de repente, da sua própria cervejinha, para ficar bem bacana para vocês aproveitarem. E seguindo nessa mesma pegada de aproveitar o espaço, de entender o que é mais confortável, nem sempre em todos os espaços comportam, por exemplo, mesas, né, grandiosas, em tamanhos proporcionais. A gente tem aqui essa peça que é um bistrô, que é uma altura padrão, né, de 1,10, mas sempre pontuando aí com os nossos clientes que a gente trabalha com peças totalmente sob encomenda. Então, se é alguma medida especial que o cliente precisa, a gente consegue fabricar totalmente essa peça a partir das informações e medidas que o cliente vai trazer aí pra gente. Esse aqui é um bistrô que ele todo em peroba rosa, tem esse detalhe belíssimo aqui nas peças em azulejo, que dá uma pegada mais vintage para a peça, por exemplo, né, que deixa um charme a mais aí para esse bistrô. É um bistrô onde a gente trabalha aço, madeira e cerâmica como acabamento, né? Em relação às medidas dessa peça, ele tem um comprimento de 1,86 por 1,10 de altura. É uma altura padrão para ter banquetas como essa aqui, por exemplo, que são banquetas com até 70 de altura, falando de assento até o chão, por exemplo, que você consegue ter em sacadas de apartamentos, dependendo ali de como são as distâncias, né, das medidas, e obviamente também é uma peça a mais para você ter em casa para receber aí confortavelmente a sua família e amigos. Então, pessoal, seguindo mais ou menos a mesma pegada daquele bistrô, agora a gente tem um belíssimo aparador que também segue os mesmos cuidados em relação ao estilo da peça. É uma peça mais provinciana pelo fato de ter os azulejos, que é aquela pegada mais portuguesa que a gente costuma falar, né? Ele tem os acabamentos também na peroba rosa, a gente sempre trabalha apenas com madeira de demolição. Ele tem essa segunda parte dele que serve como apoio também, que é uma parte ripadinha, que dá um acabamento diferente, é uma coisa mais charmosa assim. Ele vem com duas gavetas, as gavetas com puxadores em aço batido no formato de argola, que dá um charme mais atemporal à peça e deixa assim ela mais harmônica, independente de ser um espaço contemporâneo ou talvez mais moderno. E lembrando, né, que a gente já está chegando aí ao final do ano, temos aqui uma belíssima mesa feita totalmente de viga de peroba rosa com as bordas orgânicas. Para você que tem uma família grande, está pensando em fazer aquele jantar de Natal na sua casa, temos essa peça aqui que comporta até 12 lugares. É uma mesa de 3 metros de comprimento por 1 de largura. Então, para você que está pensando em receber toda a sua família e amigos aí ao fim do ano, procure aí a Casa Rústica para que a gente possa te atender da melhor forma possível e realizar aí a sua vontade de receber as suas pessoas em casa.
Esse foi o Momento Casa Rústica de hoje. Até o próximo aí na semana que vem. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Dica boa, dica compartilhada. Depois de compartilhar, a gente vem o que? Falar mal, não, falar dos artistas. Bia, boa tarde pra você. Boa tarde pra você. E olha que a gente vai começar falando, não sei se vai ser muito bem, do Marrone. Divulgando as notícias dos artistas. Olha só, hein? Boa tarde pra todo mundo. Amiga? Gente, o Marrone, ele foi lá esses últimos dias aí no programa da Patrícia Bravanel. Foi gravar agora, né? Há uns dias atrás. Logo depois, né, que o pai dela faleceu, o Silvio Santos, e lá no palco eles fazem as brincadeiras e tudo mais. Ele foi o convidado do programa e muitas atitudes dele repercutiram nada bem na internet. Por quê? Ele passou a fazer algumas brincadeirinhas desnecessárias com a apresentadora e deu até meio que em cima, sabe? Ficava meio muito próximo dela. Aí diversas vezes a apresentadora visivelmente, sabe? Ficava meio desconfortável, tentava desconversar, mas os internautas não gostaram nada da situação e apontaram, inclusive, que ele aparentava estar um pouco mais, assim, digamos... Alteradinho? Será que ele tinha tomado umas antes, ficou com umas brincadeirinhas meio assim? Enfim, aí o pessoal pegou e falou, mas que coisa, eu não assisti, a Cacá, minha amiga, assistiu, disse que até então, no início, quando ele estava lá participando no comecinho das gravações do programa e tudo mais, estava tudo bem. Mas muita gente depois falando que no decorrer da apresentação dele, ele estava meio que saidinho demais. Marrone. Será que ele tinha tomado umas antes, ficou nervoso, porque era um programa da filha do Silvio Santos? Pode ser que foi, a reação ficou contrária, né? Tomou ali uma dose, mas o Marrone, ele é engraçadinho demais, dele. ele é muito engraçado, Eu gosto dele, ele é muito Ele boa. fala umas coisas do nada, no meio do show ele lança umas que a gente morre de rir. Duvido nada que ele lançou umas lá assim também. E ele é meio mulherengo, né, amiga? Cá entre nós, a gente já ouviu falar isso várias vezes. Já ouvi também, as amiguinhas já me disseram também. Mas isso foi até uma boa pergunta. Será que ele tá namorando? Não, vou trazer aqui. Boa, vamos descobrir. Mudando de assunto, me conta desse negócio aí de ator que tem casa milionária venda. Ele já foi galã e ele é um galã. Diga-se de passagem, Marcelo Antoni mudou de profissão. Ele não é mais um ator, gente. Ele agora mora em Portugal e virou corretor de imóvel. E você sabe que ele colocou em venda uma casa no valor de 200 milhões de reais. Se esse negócio fechar, ele vai embolsar nada mais, nada menos que uma comissão de 6 milhões e 400 mil. Nossa! Quase 6 milhões e meio de reais. Amiga. Eu acho que ele se deu bem aí. Eu acho que ele fez uma boa troca, porque eu acho que ator nenhum ganha uma grana dessa, 200 né? milhões, de uma vez só, uma bolada dessa. Então ele virou tipo corretor, Corretor, sério tá morando lá em Portugal, gente. Tá vendendo essa mansão cara. Parou de trabalhar como artista, como, né? Galã ele nunca vai deixar de ser porque ele é lindo, né? Mas não vai ser mais ator e sim mudou de ramo. Tá se dando muito bem como corretor. Fez uma transição de carreira que tá sendo muito positiva pro rapaz. Olha, 200 milhões de reais essa casa, hein? Nossa, muito e que comissão bom. Gordinha, né? Poxa vida. Você serviria pra ser vendedora? Eu sou um pouco fraca nisso. Eu não consigo ficar insistindo, ficar empurrando, falando. Eu não dou conta, não. Aliás, parece que hoje é o dia do vendedor, né? Parece que é. Então, parabéns. Então, ela não é a Natizinha, né? Hoje é o dia do vendedor. Eita! Um abraço a todos essa galera os tem mamãe, executivos de contas aqui da Band, da Band TV, da Band Rádio também. Um abraço, viu? Esse pessoal tem um talento, né? Muito. De talento, oferecer exato. e de conquistar e tal. Ô, Bia, o Evaristo Costa tá magrinho. O que tá acontecendo? Definhando, segundo ele, num podcast que ele participou esses dias aí, ele contou que ele teve uma doença. Olha só, hein, gente? Ele chegou a pesar 99 quilos. Só que ele tem uma doença chamada de crawl estabilizado. Ou seja, ele cortou alguns medicamentos, ele tem uma doença chamada doença de crawl. É uma doença no intestino, né? Ele disse que os médicos chegaram à conclusão de que o corticoide não faz mais efeito nele, além de deixar o crawl estabilizado. Segundo ele, então, o corte do uso de medicamentos como corticoides reduziram, então, a inflamação do corpo que causou, então, essa perda repentina de peso. Ele também relembrou, né, o período que estava na UTI por conta de uma infecção no mês de janeiro e explicou o motivo da internação, que foi o quê? Uma sepse devido à
a sua imunidade baixa. Ou seja, ele teve lá então essa doença de Crohn, que é uma doença de intestino e tudo mais, então ele acabou tendo que se submeter a ficar internado e por conta do uso então do corte, né, do uso de medicamentos de corticoides, ele desinflamou, desinchou, como diz minha mãe, emagrecendo e disse isso, nossa, ele se sente definhando. Não, e ele já sempre foi muito magrinho, né? Então perder 22 quilos, ele deve estar um palitinho, né? Eu acho ele gato do mesmo jeito. Ele fez algumas colocações nada a ver aí dos cuidados da filha do Zé Felipe. Lembra uma vez que ele falou umas coisas nada a ver da Virgínia, aí o Zé Felipe entrou no meio. Ele foi polêmica também, porque viu? Ele agora, eu acho que ele vive de fazer... Virou influencer, então posta isso, posta aquilo, né? E as pessoas julgam. Continua Mas eu maravilhoso. gostava dele como jornalista. Eu também, trabalhou muitos anos à frente do jornal Hoje, né? Pois é, eu achava ele muito bom nisso. Tomara que ele fique bem da saúde. Fique bem da saúde, vai tá ter gato que comer do mesmo bastante jeito. para recuperar e não ficar definhando. Vamos andar de bicicleta juntinho, te dou uma carona na minha bikezinha. Bia, essa é a Bia. Amanhã você volta, amiga? Beijão, Amanhã volto, se Deus quiser, eu tenho que pagar minhas contas. 10. Então, bora junto pro intervalo. Falando nisso, a gente volta daqui a pouquinho e na volta a gente vai dar dicas de como superar a separação dos pais. Nada fácil, né? Nada fácil, imagino. Sai daí não, que a gente já volta. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Olá, povo querido de Uberaba. No dia 6 de outubro, você tem um compromisso muito importante. Definir o futuro que você quer para a sua família e para a sua cidade. E para isso, nada melhor do que escolher os candidatos que são comprometidos com Deus, pátria, família e liberdade. E é por isso que eu peço o seu voto para os nossos candidatos. Para prefeito e vice-prefeito, vote Samir Cecílio e Romeu Borges, número 22. Samir para prefeito, vote 22. A seca que atinge nossa região é assunto sério. Por isso, a Prefeitura de Uberlândia traz dicas importantes. Hidrate-se bastante ao longo do dia. Ter uma garrafinha de água sempre ao lado pode ajudar. Devido à poluição do ar, mantenha portas e janelas fechadas. Use umidificador de ar ou balde com água em ambientes internos. Não coloque fogo em lixos ou terrenos e denuncie queimadas. Juntos, vamos vencer mais esse desafio. Oi, gente! O dia das eleições está chegando. Mas hoje eu peço licença para não falar de propostas. Eu quero conversar com você que ainda está em dúvida. Falar com você que é quase elisa. Pesquise, compare, escute os candidatos. Mas escute principalmente o seu coração. Como você quer a nossa cidade daqui 4 anos? Eu estou aqui de coração aberto, pedindo a você essa oportunidade. Nesses 3 anos, eu dei o melhor de mim. Nós vencemos a pandemia, arrumamos a casa, acabamos com os escândalos de corrupção e hoje temos uma cidade melhor. Uma cidade que é notícia boa no Brasil inteiro, que recebe cada dia mais turistas, mais prêmios, mais empresas e mais investimentos. Juntos, faremos um segundo mandato ainda melhor. A todo o povo de Uberaba e a você, que é quase Elisa, eu peço humildemente o seu voto. Fiquem com Deus e até domingo. Vote Elisa 55. Unimed Uberlândia, mude um hábito, mais saúde e qualidade de vida e nocaute de preços Bretas. Que o combate de ofertas comece apresentam Circuito da Cidade, segunda etapa Uberlândia, corrida e caminhada. Dia 5 de outubro no Parque do Sabiá. Uma emocionante corrida de 5 quilômetros, desafiando seus limites e superando recordes pessoais. E para os pequenos, teremos a Corrida Kids. Apoio Band Triângulo e Band FM 99,9. Organização Quanta Esportes. Se você acha que já viu de tudo, olha só. A RC tá em clima de Halloween e preparou ofertas de arrepiar. Mas calma, porque o que assusta mesmo é perder essa oportunidade. Porcelanato Extra retificado acetinado, 90 por 90, 79,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, 70 por 70, 47,90. Piso Extra retificado acetinado, 74 por 74, 29,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, 1 em 20 por 1 em 20, 89,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, 90 por 90, 65,90. Na RC Distribuidora você escolhe, fecha negócio sem susto no bolso. É agilidade, qualidade e os melhores preços da região. Halloween assim, só na RC. Ofertas doces, mas sem travessuras.
Em Uberlândia, Matriz, Unidade 1 e Unidade 2. Em Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Band Mulher já está de volta. Olha só esses números. O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% de 2022 em 2022 comparado com o ano anterior, 2021, segundo dados do IBGE. E a quantidade de separação, gente, é a maior da série histórica desde quando vem se anotando esses números em 2017. Então isso chama muita atenção e impacta muito, não só na vida do casal que está ali, né, deixando de viver junto, né, se separando, mas principalmente para os filhos, né? Por isso, então, eu convidei aqui a psicóloga Josiane Alves para falar sobre como superar a separação dos pais. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, obrigada. Boa tarde aos telespectadores, é um prazer estar aqui. A gente sabe que mesmo que, às vezes, ali o jovem, o filho, o adulto ou criança perceba que os pais já não estão bem e que a separação é a melhor opção, existe um impacto no convívio, existe uma quebra de laço. Então, realmente, assim, é preciso lidar com a separação, mesmo para quem tem maior entendimento do que para quem ainda não se acostuma com isso, né? Exatamente, Vanessa. Como você disse no início, né, as pessoas estão se divorciando mais e em menos tempo. E é um assunto que tem que ser falado, que tem que ser discutido, refletido. A família inteira costuma sofrer. Não é fácil para ninguém, né? Agora as crianças, imagina, né, que estão aí em desenvolvimento, os adolescentes também. Então o impacto costuma ser maior, né? A gente, por exemplo, como adultos já passamos por algumas situações de mudanças, às vezes de emprego, de casa, né? As crianças não, é tudo muito novo. Então, é muito importante que se fale sobre isso. E aí, é aquela pergunta básica, como lidar com isso? Como tem um passo a passo, tem um prazo, um período para adaptação, tem uma cartilha ou não tem? Como que, quando a gente fala então sobre crianças, por exemplo, como que lida com isso? Na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano? Não existe, assim, uma receita, mas existem parâmetros, né, de acordo com pesquisas, com a minha experiência também, né, no fórum, trabalhando com esse tipo de caso de separação. Por exemplo, é muito importante que tão logo os pais tomem essa decisão pela separação, eles contem para a criança, exponham isso para a criança, né, de preferência todo mundo ali junto, né, e fale, olha, a gente não conseguiu sozinhos resolver os nossos problemas, não precisa entrar em detalhes, né, sobre o real motivo da separação, mas colocar isso, e muito importante, ouvir essa criança, esse adolescente, né, validar os sentimentos, nomear os sentimentos, porque vão surgir muitas inseguranças, muitos medos, e falar isso para a criança e para o adolescente. É normal sentir medo, é normal sentir insegurança, é normal sentir saudade do pai ou da mãe. Agora, certos comportamentos, né, não são aceitáveis. Por exemplo, é normal sentir raiva, mas não é normal bater em alguém. Né? Então, os pais têm que ter esse manejo com os filhos, principalmente nesse momento tão delicado. Qual que é a maior dificuldade que você percebe nesse trabalho que você faz, como você disse no fórum, com o momento lá em que ocorre essa separação, envolvendo crianças, ainda falando sobre crianças, é a maior dúvida dela com quem eu vou ficar, ou aquele medo de pensar que ela não vai ser mais amada igual, porque vai estar cada um num ambiente. Quais são as maiores inseguranças? Elas nos contam, assim, sobre um medo grande de deixarem de serem amadas, de perder o contato com algum desses genitores, né? E elas sentem muitas vezes culpa. Então é muito importante também que os pais estejam atentos a isso, né? Deixar claro para a criança que não tem absolutamente nada que ela tenha feito que tenha provocado essa separação, que não é culpa dela, que não é culpa de ninguém, né? É importante deixar claro que o casal conjugal separou, mas não o casal parental. O que isso significa? Que eles vão continuar sendo pai e mãe, que a família continua numa outra configuração, mas ela continua, né? Isso pode parecer óbvio pra gente, mas para a criança que ainda está entendendo como as relações, como o mundo funciona,
surgem muitas inseguranças. É verdade. Então é importante expor dessa forma para essas crianças e adolescentes. Eu quero que a Josi dê dicas para agora, quando se fala de adultos, que apesar dos pesares, filhos são filhos, mesmo criança ou grandes, mas antes disso, tudo isso que você foi vivenciando e você foi entendendo, você achou necessário criar um livro e colocar essas dicas de como superei a separação dos meus pais, né? Isso mesmo. Então, gente, mais uma vez, ela trouxe aqui o livro pra gente e eu já vou anunciando agora. Nós vamos fazer o sorteio do livro da Josi agora. Eu já tô toda íntima, né? Falando a Josiane da Josi. Pra você que mandar mensagem pra gente agora, vai ganhar o livro, tem que buscar aqui na Band em Uberlândia, vem buscar, falar um oi pra mim. Então a gente vai fazer o sorteio no nosso Band Zap, o número tá na tela. Daqui a pouco eu vou contar quem foi a sortuda ou o sortudo que ganhou o livro. Josi, para os adultos também é um sofrimento. Acaba que assim, as pessoas mais velhas, jovens ou adultos já têm entendimento, mas o coração dói, né? Você vê seu pai e sua mãe que viveram anos e anos ali juntinhos, deixando de ter essa convivência, esse amor um pelo outro, isso dói, né? Isso dói muito. Agora, muitas vezes é importante buscar o apoio psicológico, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Para trabalhar tudo isso. Buscar socializar, porque às vezes até essa questão, às vezes surge, né? Depressão, ansiedade, então causa um isolamento às vezes social, né? Lidar com arte, exercícios físicos é importante. E também é muito importante poupar os filhos dessa exposição dos conflitos entre o casal. É muito difícil, mas essa criança ela deve ser poupada. Ela não pode ser levada a escolher um lado, a tomar partido, né? Porque ela, via de regra, né, ela ama ambos os pais. Então, um ataque a um deles é um ataque a si mesmo. É verdade, né? Então, assim, claro que tem casos de abuso, de violência, que aí a segurança da criança tem que ser priorizada em detrimento desse bom convívio entre os pais. Mas, via de regra, né, é muito importante que os pais promovam mesmo essa visita do filho ao outro pai que não mora com ele, ou outra mãe que não mora com ele. A gente poderia até falar sobre a alienação parental, que a gente já trouxe esse assunto aqui, que é importante ter muito cuidado com isso, mas não vai dar tempo, em outra ocasião a gente bate esse papo. Ainda falando sobre agora os filhos adultos, né, que uma separação ele tem que contornar e saber administrar, até para não afetar o próprio sentimento dele em relação ao amor, né? Eu tenho a impressão de que às vezes um filho, ele pega um certo, sei lá, medo de amar, porque a referência que ele tinha de casal são os pais. E os pais não dão certo, aí ele meio que perde essa referência. Isso pode impactar até na vida sentimental dele mesmo, né? Sim, é uma dificuldade de confiar em outras pessoas. Né? Porque muitas vezes, principalmente por isso que eu falo a importância de deixar claro tudo, né, no início, porque muitas vezes existe ali um segredo, né? Crianças são muito perceptivas, elas percebem que tem algo aí no ambiente, segredos, mal-estar, e aí elas acabam achando que é culpa delas, porque não entendem o que está acontecendo, né? Então, é muito importante cuidar da prevenção também. É verdade. Né? Então, são várias as consequências que podem acontecer, né? Problemas psicossomáticos, dores de cabeça, de barriga, problemas com depressão, como eu disse já, né? Ansiedade, comportamentos desafiadores, mentiras, bullying, enfim, existe uma gama grande de problemas que podem acontecer caso não seja cuidado esse tipo de situação. Infelizmente pode acontecer, a gente deu os números que vem aumentando o número de divórcios e o mais importante é fazer com que os filhos saibam como superar. Muito obrigada, viu, Josi, por trazer as informações. Gente, vocês acompanham o trabalho da Josi, mas quem quiser entender melhor, tá aqui no livro dela. E a gente fez o sorteio, olha, todo ilustrado, né, Josi? Muito legal. A gente fez o sorteio e eu vou anunciar agora, antes de terminar o programa, quem foi a nossa querida ganhadora, que foi a
Tararã. Luana. Luana. A Luana não mandou o sobrenome, mas o fim do telefone dela é o 8655. Luana, já nós vamos mandar aí pra você como que faz, o endereço aqui da Band pra você vir buscar, viu? O livro tá aqui. Josi, obrigada, parabéns pelo trabalho que você faz, principalmente com as crianças que você acompanha, né, na situação envolvendo o fórum, e que você consiga ajudar bastante famílias aí nesse momento difícil que é o divórcio, viu? Obrigada. Assim seja, Vanessa, obrigada. Parabéns. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui, viu? Amanhã tem mais Band Mulher, amanhã é quarta-feira, tem gastronomia, tem receitinha aqui no estúdio, delícia. E eu te espero às 10 para as 2, combinado? Aquele beijo e tchau, tchau.